Eu quero você comigo agora. Prepara o WhatsApp, porque eu quero a sua participação pelo 991210893. 12h24. Olha essa história agora. Um homem foi preso, levado para a cadeia pública de Ibiporã. O que é que está acontecendo? Não só em Ibiporã, mas em todas as cadeias da nossa região, do estado e eu diria que até do país. Quando uma pessoa é presa, ela é colocada numa cela em quarentena. Ela fica lá durante 1 ou 2 semanas para ver se não tem a Covid, são feitos testes, e só depois disso essa pessoa é colocada em contato com os outros presos. Você imagina, você prende alguém e bota direto em contato com os outros presos, você pode de repente provocar um surto dentro da unidade prisional. Acontece que esse cidadão, Lamartine, ele aparece nessa imagem aqui conversando com o juiz, é a tal da audiência de custódia, que todo preso é sujeito depois que ele é preso. Ele conversa com o juiz e o juiz determina se ele vai ou não ser colocado em liberdade. E nessa audiência de custódia, ele já falou à autoridade judiciária que não tinha a mínima condição de ficar na cela, que segundo ele cheirava fezes, não tinha cobertor, não tinha colchão. Me conta isso. O que ele alega? Que as condições de higiene são mínimas, se não é para dizer zero, nas palavras dele, né? Que há um entupimento lá que torna o ambiente com um cheiro insuportável, que não tem energia elétrica, que os presos ficam no escuro o tempo todo e que o lugar está tomado por baratas. Então, nas palavras desse cidadão aí, é um lugar porco, digamos assim, né? Essa é a palavra que ele está dizendo aí, um lugar imundo em que eles têm que ficar em quarentena, como você bem explicou, né, Juliano, nesse período aí, para que se houver uma confirmação de Covid, se a pessoa estiver contaminada, ela não leve a doença para dentro. Então, para evitar que a doença se espalhe lá dentro. Agora, eu não sei, isso tem que ser apurado porque existem regras de higiene a serem cumpridas até para não complicar a situação, né, Juliano? Ô Lamar. Pois não. Eu estou destacando alguns trechos aqui de um pedido que foi feito pelo advogado desse preso, onde ele fala, ó, que o vaso sanitário está entupido, cheio de fezes, com baratas dentro desse cubículo, que os detentos estão literalmente presos em fezes, que é nojento, que é desumano, que é fétido e que é perigoso. Põe aquele outro trecho, por favor, do documento, onde o advogado doutor Alexandre de Mendonça Nascimento, ele fala que está querendo deixar ciente a justiça, através da vara da Corregedoria dos Presídios, falando dessa situação de Ibiporã. E aí, o que eu considero mais polêmico, ele pede que os detentos, se a situação for essa dessa cela, sejam colocados em liberdade ou em prisão domiciliar monitorada, no caso a tornozeleira eletrônica. Vamos ver o que diz esse preso a respeito da situação lá, conversando com o advogado, informando o Poder Judiciário da situação. Põe o vídeo aí. Ontem aí, ver com meus próprios olhos e sentir com o meu nariz o cheiro esse cubículo. Me explica como que está a situação do cubículo que o senhor está preso. Senhor, é precário, parede esculpida cheia de merda, barato pelas paredes, água a gente tem só quando o carcereiro vem da marmita que ele pega e dá pra gente, e barato, tudo ali no concreto, não me deram coberta quando eu cheguei aqui, eu tive que implorar ontem pra poder dar uma coberta pra mim, que eu dormi a noite inteira passando frio. Tá difícil, né? Pra olhar pra você, tá difícil. Não tem colchão, é isso? Não tem colchão, tô dando coberta. O vaso sanitário está entupido e cheio de fezes. Tá, um cheiro insuportável. Tá cheio de barata lá dentro? Tá cheio de barata. Tem energia elétrica lá dentro? Não, doutor. Tem luz? Não. Vocês ficam no escuro o dia inteiro? O dia inteiro. Não entra sol ali? Só na quadradinha ali da marmita pra gente ali, mas a maioria da parte é escuro. Tá, e quando o senhor tá com sede e a gente não dá água, o que o senhor faz? Tá, a gente fica com sede, doutor. Eu procuro beber água direto do cano quando sai. Eu tô com o doutor Alexandre Nascimento, que é o advogado desse preso, que fez essa petição à justiça. Doutor Alexandre, a gente sabe que a legislação prevê a pena privativa de liberdade. O senhor entende que nesse caso a pessoa está sendo colocada numa situação que vai muito além disso, porque essa privação de liberdade tem que estar no local com o mínimo de condições. Então, não haveria como manter ninguém preso ali nesse período chamado de quarentena? Boa tarde, obrigado por conversar com a gente.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente há a previsão da pena privativa de liberdade, mas, como a Constituição, o Código Penal, a Lei de Execução Penal determinam, o preso ele é atingido tão somente na liberdade dele. A pena privativa de liberdade jamais pode atingir a dignidade, a saúde, e aquele cubículo provisório de triagem em Ibiporã, que eu fui e constatei com os meus próprios olhos, senti aquele cheiro fétido, é realmente algo que transcende a normalidade dos presídios que já são precários e atinge a dignidade humana. A partir do momento que o ser humano, mesmo que tenha cometido um crime, é colocado em uma condição pior que de um zoológico, o Estado também passa a infringir a lei. E por isso não podemos coadunar com este tipo de conduta. Além disso, é feito ali o pedido de providências ao juízo da Corregedoria dos Presídios. Eu ia falar desse pedido, doutor, porque o senhor coloca ali uma situação que, para algumas pessoas, pode ser até polêmica. Põe para mim aquela última tela onde ele fala do pedido que ele faz para que o preso seja colocado ou em liberdade ou em prisão domiciliar com monitoramento, ou seja, com o uso de tornozeleira eletrônica. O senhor entende que, nesse caso, se o poder público, se o DPEM, o Departamento Penitenciário do Estado, não tem condição de manter esse preso ali, eles têm que se virar de uma forma, mas o direito dele tem que ser preservado. Por isso o senhor faz esse pedido. Exatamente, senhor Juliano. E é um pedido que encontra amparo na Constituição, no Código Penal e nos precedentes dos tribunais superiores. Além disso, justamente eu fiz um pedido bastante proporcional. Não que ele seja colocado imediatamente em liberdade, mas em prisão domiciliar monitorada. Então, ele não pode sair da casa até que aquele cubículo seja colocado em condições humanas. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer sua participação, obrigado pelos esclarecimentos. É, sem dúvida alguma, uma situação nova que a gente tem agora por conta da pandemia e esse pedido do senhor acabou repercutindo bastante e a gente faz questão de repercutir essas histórias sempre aqui no Balanço. Muito obrigado por conversar com a gente.